respostas para mim, tá? Eu vou soltar gabarito rápido, não. Vamos lá. Uma mulher de 25 anos, gesta 2 para 1 a 0, comparece ao serviço de saúde apresentando sangramento vaginal intermitente há 3 semanas, associado a náuseas intensas e aumento exagerado do volume abdominal para a idade gestacional. Relata que sua última menstruação foi há 10 semanas. Ao exame físico, observa-se útero aumentado, inconsistente com a idade gestacional referida e a ausência de batimentos cardíacos fetais à ausculta com sonar. Um ultrassom transvaginal revela imagens sugestivas em flocos de neve, ou poderia ser cachos de uva, tá? E ausência de embrião visível. Ok? E aí, pessoal, o que vocês marcariam nessa questão? O que vocês entenderam dessa questão? O que vocês acham que a gente está falando nessa questão? Botaram a bola de fora, tá certo? Mas não é incompleto. É completo. Completa quando tem um bebezinho. Lembra disso? Vamos lá, gente. Realmente, a gente está falando de moda de fora. Vou falar rapidinho que eu marcaria para ver se é a mesma coisa que vocês, tá? 25 anos, a paridade, né? Gestadores para 1 a 0. Sangramento vaginal intermitente há 3 semanas. Náuseas intensas. Aumento exagerado do volume abdominal para a idade gestacional. Última menstruação há 10 semanas. Útero aumentado, inconsistente com a idade gestacional referida. Aí marcaria flocos de neve, que pode ser flocos de neve ou cachos de uva. Ausência de embrião visível, tá? Marcaria isso. E aí a gente já respondia, já mataria a questão. Agora vamos lá. Vocês vão responder para mim. Com base no quadro clínico, nos achados ultrassonográficos, qual é o diagnóstico mais provável e quais achados nessa questão sustentam essa hipótese, tá? Aí a gente marca o quê? Quadro clínico, e achados ultrassonográficos, qual o diagnóstico mais provável e quais esses achados que sustentam a hipótese. Tá bom? Vamos lá. O que vocês responderiam? Ausência de batimento fetal. Tem mais coisa. Porque olha só, gente, eu não quero só o laboratorial. Eu quero o quadro clínico e laboratorial. E eu quero o diagnóstico. Então, a gente tem que, né? Útero aumentado, náuseas, isso aí, ultrassons com pontos de neve, ausência de batimento. Eu tenho que botar o clínico, eu tenho que botar o laboratorial. E eu tenho que dizer o diagnóstico. A questão está querendo isso. Com base nos achados ultrassonográficos, qual é o diagnóstico mais provável? O que sustenta? Entendeu? É isso. Solta o nosso gabarito aí, Beth. Achados que sustentam. Vamos lá. Diagnóstico mais provável, aí a gente vai botar. O diagnóstico mais provável seria mole galtiforme completa. Gente, é completa porque não tem bebezinho. Quando tem bebezinho, quem completa? E a justificativa. Né? Os achados clínicos que corroboram essa hipótese seriam sangramento vaginal persistente no primeiro trimestre, náuseas e vômitos exacerbados, útero aumentado para a idade gestacional. E os achados ultrassonográficos que corroboram seriam ultrassonografia com padrão característico de flocos de neve sem embrião. É isso. Ok? Entendido? Podemos para a próxima? Vamos para a próxima, Beth. Quais os exames
laboratoriais devem ser solicitados neste caso dessa paciente de mola de forma incompleta. O que a gente tem que pedir de laboratório? Tá? E ele quer que justifique. Aí, o que eu marcaria? Exames laboratoriais e o justifique. Vamos lá, o que vocês colocariam? Beta-HCG. Mas por que a gente pede a beta-HCG? Qual seria o outro que a gente pede, gente? Vocês lembram de mais algum? Ultrassom a gente já tem. Precisa, tá? A gente quer exame laboratorial. Laboratório. O que eu quero de laboratório? Vamos lá. Vamos ver se lembram de mais alguma coisa. TP, o que seria TP, gente? Fase sanguínea? Jander, traduz aí para mim o que seria TP. Ah, tá, globulograma. Até poderia, mas nesse caso não precisa, tá? Vamos lá. Vou soltar a nosso gabarito, ok, pessoal? Vamos lá, Beth. Beta-HCG quantitativo, gente. Por quê? Valores elevados, muito superiores ao esperado para a idade gestacional acontecem em casos de mole da tiforme. Mas são valores, assim, absurdos. Tipo, 500 mil, entendeu? É um negócio, assim, de louco, mole da tiforme. O que a gente precisa pedir para essa paciente? Ela está sangrando. A gente precisa de um hemograma completo para avaliar a anemia devido ao sangramento, tá? Além disso, independente de ter embrião ou não ter embrião, a gente tem que pedir tipagem sanguínea e teste de Cumbres, porque tem material genético paterno, não é só materno. Então, em caso de necessidade, seria anti-D para gestantes RH negativo. Nesse caso dessa paciente. Por isso que a gente botou dessa paciente. A gente fechou, porque se a paciente tivesse, aqui a gente não especificou semana, não especificou altura uterina. Se for acima de 16 semanas, tem mais exames que a gente precisa solicitar, tá? Mas, nesse caso, a gente não precisa, são só esses, ok? Porque, geralmente, acima de 16 semanas, a gente tem também cisto-tecaloteinírico, a gente tem outras transformações que não estavam aqui nesse caso. Então, eu não vou nem ampliar muito, para a gente não se estender muito numa coisa que não está no nosso gabarito e que não faz parte do nosso caso. Eu só estou dando um alerta para vocês. Se tiver idade gestacional, tamanho de fundo uterino, dizendo em torno, acima de 16 semanas, aí a gente tem que pensar em mais exames e mais coisas, ok? Vamos para o próximo. Número 3, Beth. Descreva as opções terapêuticas disponíveis para essa condição e seu segmento. O que ele quer, gente? Ele quer descreva, não é cite, tá? Ele quer que a gente descreva as opções terapêuticas e o segmento. Quais são as opções terapêuticas que a gente tem para este caso, dessa paciente? Alguém sabe o que a gente faz no caso de mola, quando a paciente está sangrando? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. Às vezes a paciente sangra, saem as vesículas. As vesículas mesmo. É assim, uma coisa de louco. De louco. A realização não é curetagem, tá, gente? A gente evita a curetagem ao máximo. É esvaziamento uterino, mas isso aí pode ser com amiúdo, tá? A vácuo, ou pode ser elétrico, com aspiração, né, elétrica. Qual que a gente prefere? A elétrica, por quê? Porque o material geralmente sai todo, tá? Não fica resto de material, porque assim,
fazer a miúde de mola é muito material, sabe? Muito, muito, muito. Então, a gente sempre prefere o elétrico. Se não tiver o elétrico, a gente vai fazer o manual, tá? Mas isso porque a gente precisa fazer o esvaziamento uterino. Senão, o quê? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A gente já sabe que não é uma gravidez viável, não existe possibilidade de conduta expectante. Nesse caso, a gente precisa ter conduta ativa e enviar o material para histopatológico, tá, gente? A gente precisa sempre. A gente não botou no nosso gabarito, mas isso é importantíssimo, tá? Esterectomia é último caso, tá? Último caso, é fim de linha. Primeiro é sempre vazamento uterino, tá bom? A não ser que a gente tenha alguma coisa, alguma suspeita muito grande de um policarcinoma. Mas esterectomia é sempre o último caso. Vou soltar o nosso gabarito, tá? Opções terapêuticas seriam o esvaziamento uterino, que aí a gente botou a aspiração uterina a vácuo, né? Que pode ser manual ou elétrica. As duas coisas que eu já conversei com vocês. E o segmento, vocês já não falaram. Alguém falou dosagem mensal do beta-HCG. Não é mensal. É até negativar completamente. Inicialmente é semanal. A gente vai fazer a dosagem. Primeiro dia, que a gente chama D1, D7, D14, D21, a gente vai fazendo assim até negativação completa. E depois, se a paciente não tiver nenhum critério para doença, eu não posso ficar falando, senão eu vou dar resposta das outras questões, tá? Mas se ela não tiver nenhum critério, essa paciente ainda é acompanhada por 6 meses, tá, gente? Vamos lá, Beth, próximo. A gente já está na 4, né? Quatro, esses critérios. Quais são os critérios para o diagnóstico? Desculpa. Quais são os critérios para diagnóstico da neoplasia trofoblástica gestacional pós-molar? Quais são os critérios que a gente utiliza? Vocês saberiam dizer? Depois eu respondo a questão, né? Porque tem a ver com o que a gente está falando aqui. Eu quero os critérios diagnósticos. Aumento dos níveis de beta-HCG, ok. Seria um critério diagnóstico, mas a gente precisa explicar melhor isso aí, tá? Isso aí é um dos critérios, tá? Eu vou soltar o gabarito, que o gabarito a gente retirou ele exatamente como está no Manual de Gestação de Autoridade do Ministério da Saúde, tá? É esse o gabarito do Ministério da Saúde. Vamos lá, Beth. Os critérios diagnósticos. 4 valores ou mais de HCG em platô. O que seria HCG em platô? Variação menor que 10% entre os valores de HCG. Tá? Por quê? O que a gente espera? A gente faz o esvaziamento uterino e a gente espera que esse beta-HCG ele vá caindo semana após semana. Isso indica para a gente que está indo tudo bem. Se o beta-HCG ele começa a ter um platô, a gente já começa a acender a luz vermelha, tá? Porque aí a gente não está falando mais, a gente pode estar falando de uma neoplasia trofoblástica gestacional. Porque você esvaziou o útero, você resolveu o problema inicialmente e a paciente continua aumentando o beta. Ou seja, alguma coisa ali não está normal. Ou o beta não cai, ele fica platô, tá? Aí, em um período superior a 3 semanas, ou seja, seria o dia 1, dia 7, o dia 1 a gente não conta, porque o dia 1 é o primeiro dia, né? No 7, 14, 21 ou até mais, tá? Se em algum momento a gente estiver no período superior a 3 semanas, o platô, enquanto você está olhando, tá? É, desculpa, acompanhando essa paciente,
a gente tem aí um critério que pode ser aumento dos níveis de HCG por 3 medidas consecutivas ou mais, por ao menos por 2 semanas. Ou seja, se a gente tiver um aumento do beta-HCG, foi aquilo que eu falei, epa, algo está errado. O que a gente fala de aumento? De pelo menos 10% dos valores do beta-HCG. Tá? Ou diagnóstico histológico, por isso que eu falei para vocês a importância de enviar para biópsia, tá? Para o histopatológico, o diagnóstico de corocarcinoma. Aí, se eu tiver um diagnóstico de corocarcinoma, eu vou fazer uma química. Se eu tiver esses critérios, a gente já vai rastrear essa paciente de novo para o. Por quê? A gente está diante de uma neoplasia trofoblástica gestacional. Tá bom? Aí já não é mais uma mola bobinha. Queria uma mola bobinha, tá, gente? Estou só querendo mostrar para vocês a gravidade da situação. Não é mais uma mola que a gente esvaziou, caiu o beta, ficou tudo bem. Não. É uma mola que você esvaziou e está apresentando problema. O beta não está negativo. Ou ele está em platô, ou ele está aumentando, ou eu tenho um patológico de corocarcinoma. Tá bom? Ficou entendido? Agora vamos para a nossa próxima. É a quinta, né? É aqui. Orientação. Uhum. Qual a orientação seria essencial no caso dessa paciente, gente? O que seria essencial essa paciente, a gente orientar essa paciente isso aí? Não pode engravidar. Mas aí ela não pode engravidar, o que a gente tem que fazer para ela? Orientar ela a usar um método contraceptivo. Ele foi na mosca. Só esqueci de botar a resposta um pouco mais completa, tá? Vou soltar o nosso gabarito. Vamos lá. Ó, resposta padrão. Orientar a paciente, né? Você lembra qual é a orientação? Essa aí eu até fiz, essa eu acrescentei aí nas questões que eu falei, Beth, eu acho que é interessante. E aí eu botei uma resposta que seria padrão, tá? Que eu colocaria e que pontuaria para vocês entenderem como tem que ser a resposta padrão, tá? Orientar a paciente que durante todo o segmento pós-molar ela necessita fazer anticoncepção rigorosa, preferentemente hormonal, e que deve ser iniciada imediatamente após o esvaziamento uterino. Vocês conseguiram pegar essa resposta? Eu fiz de propósito, dessa forma, porque eu queria que no final de tudo a gente teve um caso surpresa e aqui a gente tem uma resposta que pontuaria 2, que é o máximo da questão. Vocês conseguiram entender? É isso que eu quero saber de vocês, se vocês conseguiram chegar no entendimento de como que a resposta ela precisa ser. Entendeu? Então, nesse caso, até poderia, mas você vai submeter uma paciente que já foi, né, invadida, vamos dizer assim, com um procedimento cirúrgico, já fez uma curetagem, aí você vai ter que fazer uma ligadura, você tem que ou fazer salto hemodiônico, que não dá para fazer, você vai ter que ou fazer uma laqueadura por videolaparoscopia, ou por via aberta, ou por via vaginal. Então, assim, o ideal é que a paciente ela está numa convalescência. Depois, você até pode fazer uma laqueadura se ela quiser, tá? Mas o ideal é que a gente use o mais prático, né? Que seria a anticoncepção hormonal. Não se pode fazer o uso de DIU, tá, gente? Em caso de bola, a gente não bota DIU no paciente. É o método hormonal. Ok? Vocês conseguiram entender? Finalizamos. E agora eu quero saber de vocês, porque vocês dois estão muito quietos e eu fiquei preocupada. Vamos lá, Beth, puxa por eles aí, que eu já puxei. Quem quer falar comigo hoje? Gente, é super importante esse feedback. A gente fez aqui, foi uma sugestão, inclusive, da Natália, da gente trazer as questões de vocês
e a gente perceber a dificuldade de redação, uma coisa que eu tinha ali na minha experiência dos recursos, comentei isso com vocês, mas nada melhor do que a gente vê aqui na prática, né? Conta um pouquinho o que que vocês acharam, vamos pegar ali pelo menos Vocês acham que os 5 minutos funcionou, ainda de entendeu? vocês, vocês acharam que valeu a pena, que é legal a gente fazer assim, o que que vocês acham? O Bruno está dizendo que sim. Eu Na, gostei muito. boa noite. Eu acho que é muito válido, até porque nós temos, digamos, uma autocrítica. Quando você começa a fazer, você fala, não, eu acho que tá bom. Então, porque acho que o grande problema da discursiva é que quando você começa a fazer, você tem o conhecimento, mas passar para o papel é muito difícil. E as primeiras semanas você vem com aquela, eu não sei de nada, eu não sei passar, e aí conforme quanto mais você vai treinando, você vai desbloqueando. E aí, assim, hoje mesmo, eu já não participei muito porque eu estava observando justamente essas dicas, porque é o que eu sempre falo, quando vem explique, justifique, eu sempre eu estava mais travado, mas justamente como a Natália fala, como vocês vão falando, eu estou melhorando nesse ponto. Mas, para mim, é essencial. Até eu não tinha feito na plataforma, mas a partir de amanhã eu quero começar a fazer, para justamente isso, para você mesmo olhar e falar, não, realmente, a gente entender que, com outros olhares, né, é bem melhor para nós. Perfeito, Rodrigo. A Obrigada aí gente, pela sua assim, quer opinião. saber, obrigada, Rodrigo. A gente quer saber se para vocês, vocês querem isso para as próximas, se isso é interessante, o que que vocês acharam dessa experiência. Porque a gente quis fazer uma experiência, eu falei com a Beth, falei, cara, Beth, eu acho que acho que isso vai causar um impacto. Eu até vi o pessoal meio quieto, mas eu acho que foi um impacto de ver as questões. Então, assim, se vocês acham que não funcionou, a gente volta para o método antigo, e bota os nossos gabaritos e tudo mais, entendeu? A questão é a gente tentar ajudar vocês o máximo possível para chegar lá na hora da prova, vocês lembrarem de tudo que a gente trabalhou e conseguirem pontuar o máximo, tá? Então, A- assim, é essa a nossa intenção. Isso mesmo, até porque, gente, escrever não é um hábito que a gente tem todos os dias, né? Cada vez mais a gente está escrevendo menos. E a gente escreve ruim, né? Assim, não são só vocês, não. A gente tem dificuldade de escrever. Quando fala assim, redige para mim aqui um parágrafo que signifique isso. Nossa, todo mundo, pelo amor de Deus, não sei escrever. Enfim. Então, esse é um grande desafio, né? Vocês vejam, o Rodrigo comenta muito isso, né? Aqui o próprio Neilton também falou, eu sou muito rápido, sou muito objetivo, curto, exato, porque a gente está habituado a ser assim. Agora, quando a gente é avaliado pelo aquilo que a gente escreve, ferrou, né? Então, essas dicas que a gente dá, que eu gostaria que vocês começassem a aplicar, por exemplo, para as questões que a gente vai fazer na quarta, na quinta e na sexta, lembrem, a pergunta está lá já para dar dica do que é a resposta. Então, aproveitem isso, né? Isso que a Natália fala. Quais são as palavras-chave, né? Usem na resposta, coloquem o conhecimento de vocês, porque vocês estão vendendo essa informação para a banca examinadora. Então, não é encher linguiça, mas é dar a resposta completa, né? Dar uma resposta que realmente a pessoa se surpreenda com aquela resposta e que você consiga completar toda a exigência da pergunta. Eu percebi muito que vocês comem, né, as coisas que a pergunta faz para vocês. Na pressa, eu sei que às vezes vocês fazem ali as alternativas em pouco tempo, porque não sobra muito tempo para elaborar a resposta. Mas eu gostaria que isso ficasse na cabeça de vocês, para que vocês pudessem elaborar essa resposta com maior propriedade, tá? Então, eu particularmente achei muito interessante ver as respostas de vocês e entender
as dificuldades, né? Então, que bom. O Bruno está dizendo, eu quero continuar assim, que bom, fico feliz, Felipe também, que ótimo. Que bom que E vocês vocês, assim, ao gostaram. longo da semana, vocês deem um feedback para a Beth, aqueles que não deram por aqui, tá? Para a gente ver se a gente vai realmente continuar, né, dessa forma, ou se a gente bola outro método, ou volta para o método antigo, tá? O que a gente quer é o sucesso, aquilo que eu falei, a gente quer que vocês arrasem na prova. E volto a Perfeito. falar, fui rigorosa, fui muito rigorosa sim, tá? Fui Mas não foi rigorosa. diferente da banca, tá, O gente? Não foi que, o diferente que da a banca banca. seria. Porque foi aquilo que eu Exatamente. falei para a Beth. Eu falei, Beth, eu acho que aqui é um ambiente seguro de treinamento e que a gente precisa ser rigorosa, tá? Porque se eu for rigorosa aqui, vocês estão preparados para qualquer coisa na hora da prova, gente. E é isso que eu quero preparar vocês. Eu quero preparar vocês para chegarem na prova e falar: pô, doutora Natália, foi uma carrasca comigo, mas olha só, eu estou sabendo responder. É isso aí. Não só por mim, mas por outros colegas também que vocês estão Uhum. fazendo com várias cadeiras, os nossos colegas são ótimos também. Então, assim, o que a gente quer é isso, é que na hora da prova a gente desmistifique, que a coisa fique mais simples para vocês. Por É isso que isso eu aí. falo tanto em marcar a palavra-chave, por isso que eu falo tanto, gente, presta atenção que a questão quer, vamos por ordem, vamos respondendo, por isso. E assim, se vocês realmente quiserem continuar, vamos mandar as respostas para a Beth, porque aí fica bem enriquecedor, para a gente vai escolhendo um pouquinho de cada um. Óbvio que não dá para a gente, né? Seria ótimo se a gente pudesse ver de todos os alunos, mas não dá. E a gente faz uma coisa que tem feito aleatório, que foi o que a Beth fez, mas é importante que vocês mandem a questão, mandem a Isso daí. resposta da questão. Porque senão a Detalhe, gente não tem material. exatamente. Vai. Se vocês não conseguirem salvar na plataforma, eu até hoje fiz alguns ajustes lá. Manda para mim, né? Tira um print, faz um PDF, enfim, a gente dá um jeito, né? De colocar aqui as respostas de vocês. Mas é importante vocês participarem, tá bom? A gente teve a sugestão do Diego ali de começar com o caso surpresa como primeiro, né? A gente acata, sim, eu acho que é legal. Pode É, ser. a ideia do caso surpresa é de começar a pegar vocês desprevenidos mesmo, né? Tipo, e agora, o que que eu faço? Vamos lá, né? Então, é treinar isso, além, gente, de treinar o cansaço mental, tá? Eu falo isso para vocês sempre. Poxa, Beth, eu trabalhei o dia todo, chegou aqui mais 2 horas. É isso aí, né? Lá na prova vocês vão fazer 9 horas de prova. 9 horas de prova. É, é prova. É prova, né? Se você não treina o teu cérebro para isso, você vai travar. Vai chegar lá na hora e falar, nossa, não consegui nem mais pensar o que que é. É isso, né? Então aqui a gente são 2 horas, 2 horas e 15, às vezes 2 horas e meia, né? De atenção que a gente precisa para treinar isso com vocês. Obviamente, quando a E gente está assim, estudando, a gente pede para vocês fazerem alguns intervalos, que é para resgatar a questão do processo cognitivo, né? E precisa desse tempo. Aqui a gente não consegue ter esse tempo. Eu estava até pensando, poxa, será que dá para a gente fazer um intervalinho de 10 minutos? Mas eu não consegui ajustar isso ainda, né? O ideal seria que a cada 1 hora gente, ó, passamos 2 casos, vamos tomar um café, uma água e vamos retomar. Não consigo fazer isso ainda, né? Estamos tentando adaptar para vocês darem uma respirada. Mas vocês mesmos, assim, poxa, vai começar um outro caso? Poxa, Beth, vou tomar uma aguinha, vou tomar um café, né? Eu dou um tempinho aqui para a gente tirar dúvida, pelo menos uns 5 minutinhos para dar uma respirada. Mas mais do que isso, eu conversei com alguns alunos e eu sei o quanto que para vocês essas 2 horas já é difícil, né? Tem gente que não consegue ficar até mais tarde, acorda cedo no outro dia. Então, tá bom, mas a gente está aqui atento para que vocês consigam. É isso aí, treinar resistência. é isso aí. Infelizmente, E na verdade, eu ia é até brincar com isso. eles. Eu ia falar, gente, na vida real, tá? Vou falar como obstetra agora para vocês.
Eu tenho dia, eu dou plantões em lugares de SUS, né, também, no particular, mas o SUS é o SUS, né? E que eu trabalho ininterruptamente 12 horas. Às vezes, eu paro 15 minutos para almoçar e eu tenho que voltar, porque, assim, é um volume tão grande. Então, isso também não é uma preparação só para a prova, é para a vida também, Beth. Acaba sendo isso também. É, Porque, é às vezes, a gente, né, sim. tem Eu isso. é Sei que que aqui a eu gente está treinando o curso. E a gente tem um exatamente, processo cognitivo que fala que o cérebro da exatamente. gente tem uma. Mas, gente, a vida real é diferente. E lá na hora da prova também as É, coisas são exatamente. diferentes. Se eu pudesse escolher, né, e a minha área é essa, né, escolher toda a questão do aprendizado de vocês, a gente faria da melhor maneira possível. Então, eu estou pensando em como a gente faz ali da para frente para ser uma coisa mais eficaz, tá? Mas eu quero que vocês aí vão me dando feedback e a gente vai se organizando para ficar cada vez melhor, tá bom, pessoal? Então, obrigada, tá? Eu sei que vocês estão cansados ali, Natália, obrigada, viu? Estou à Semana que vem, disposição ali para ouvir. participação, hein, gente? E- Que hoje eu fiquei triste. Fiquei triste, vocês ficaram muito quietos. Semana que vem eu quero todo mundo falando, hein? então tá bom, Vamos gente. Ó, lá, senão. lembrando que amanhã a gente não tem pediatria, tá? A gente está reajustando ali a agenda de pediatria. Então, a gente vai ter na quarta-feira agora medicina de família, quinta cirurgia e sexta clínica médica, tá bom? Então, beijinho para vocês e a gente Beijão, se vê na gente. Até quarta, semana tá, que gente? vem. Até segunda. Tchau, super Beijo. obrigada, Tchau. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.